A Bíblia, gente, é como se fosse uma coleção de textos sagrados, sabe? Uma coisa super importante tanto para judeus quanto para cristãos. Ela está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É como se fosse uma novela contando a história da relação de Deus com a gente, os humanos. O Antigo Testamento, que tanto judeus como cristãos seguem, fala da criação do mundo, da história do povo de Israel e também dá instruções sobre a vinda de um Messias. Já o Novo Testamento, que é a parte principal para os cristãos, conta tudo sobre a vida de Jesus Cristo e o começo da igreja. Mas olha só, a Bíblia é muito mais que um livro, viu? É como se fosse uma biblioteca gigante. Na Bíblia tem tudo que precisamos nos livros. Temos histórias, leis, poemas, ensinamentos, tudo que moldou um monte de civilizações. Os ensinamentos da Bíblia são tão poderosos que continuam até hoje, inspirando bilhões de pessoas no mundo todo. E você sabia que a Bíblia não foi escrita por uma pessoa só? Teve rei, profeta, apóstolo, gente comum. Todo mundo que recebeu uma mensagem divina e correu para colocar no papel. E apesar de ter várias pessoas inspiradas por Deus, escreveram em épocas diferentes, a unidade da Bíblia é de impressionar. É tudo conectado. Os cristãos acreditam que as Escrituras foram inspiradas por Deus, que a Bíblia é a palavra dele para todos nós. Ela serve como um guia para a vida, sabe? Dando conforto, esperança e mostrando o caminho. É como se a gente pudesse ouvir a voz de Deus e entender os planos dele através das páginas da Bíblia. O Antigo Testamento é dividido em partes, como se fossem capítulos de um livro. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, conta como tudo começou lá na criação, a aliança de Deus com Abraão e a entrega dos 10 mandamentos para Moisés. Já os livros históricos contam a saga do povo de Israel, quando eles chegaram na Terra Prometida e também os conflitos que eles se meteram, como o exílio. Mas esses livros históricos não são só um monte de história para trás, não. Eles ensinam coisas importantes sobre fé, obediência e as consequências de quando a gente não dá ouvidos para Deus. E a Bíblia não é só história, não, viu? Tem também os livros poéticos, como Salmos, Provérbios e Jó, que falam sobre coisas profundas da vida, como o sofrimento, a justiça e a busca por sabedoria. Salmos, por exemplo, é como se fosse um livro de músicas para Deus, cheio de louvores e orações. A poesia da Bíblia é linda demais, cheia de metáforas e imagens que mexem com a gente, sabe? É como se a gente se conectasse com o divino através das palavras. Os profetas, esses servos de Deus, eram importantes. Eles eram como os porta-vozes de Deus na terra. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles avisavam o povo sobre o que ia acontecer se eles continuassem na vida errada e também anunciavam a chegada do Messias. Os livros deles eram cheios de mensagens fortes de esperança e fé, mas também de alerta. Os profetas eram como a consciência do povo de Israel, sabe? Eles não tinham medo, cobravam até dos reis que eles mudassem de vida e voltassem para Deus. E aí chegamos no Novo Testamento, que começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles conta a história de Jesus de um jeito diferente, mostrando a vida dele, os ensinamentos, a morte e a ressurreição. Os evangelhos são o coração do Novo Testamento, revelando que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador que a gente tanto esperava